Bom, estamos aqui com o Vitor Peixoto, né, digital influencer, um dos importantes no Brasil, né, criador da página História Islâmica, né, onde ele vem, né, difundindo um material maravilhoso acerca da história, das culturas islâmicas e aqui no Brasil. Vitor, a minha pergunta para você agora é a seguinte: em sua avaliação, quais as principais contribuições das culturas islâmicas, veja que eu estou colocando no plural, para o mundo ocidental e, particularmente, para a nossa cultura? O que as pessoas precisam conhecer melhor? Bem, como nordestinos que somos, o primeiro livro que eu recomendaria que as pessoas lessem para entender isso aí é um livro do professor Luiz Soler, que ele escreveu, chamado As Raízes Árabes do Folclore Nordestino. É um livro excelente e que ele mostra, por exemplo, que o aboio pernambucano, o pífaro pernambucano, o cordel, a música, o repente que a gente tem, ele tem toda uma origem na presença muçulmana em Portugal. Os nossos instrumentos musicais, a nossa forma de se alimentar, nossa cultura, nossa comida, enfim, numa perspectiva nordestina primeiro e depois, né, de uma forma mais macro, brasileira em geral, a gente tem uma influência muito forte disso aí. Mas, enquanto ocidentais, como nós poderíamos ver, digamos, essa influência, essa presença do mundo islâmico dentro do nosso contexto? Poxa, primeiro, nossa matemática, ela veio toda no mundo islâmico. Nossa química, ela se iniciou toda no mundo islâmico. Nossa arquitetura, ela tem uma influência do mundo islâmico muito forte, né? E assim, eu estou até estudando um estudo que foi realizado na Inglaterra agora, né, pela professora Diana Drake, que ela escreveu um livro chamado assim, Stealing from the Saracens, né, roubando dos sarracenos. Como a arquitetura muçulmana ela vai influenciar toda a arquitetura europeia do Renascimento em diante. Então, enxergar isso aí. Enxergar também, digamos, nosso passado enquanto nossa herança dos muçulmanos escravizados, como, por exemplo, coisas que usamos no nosso dia a dia que nem imaginamos que veio dos muçulmanos, o abadá. A roupa de abadá, ela se origina numa indumentária islâmica. O patuá, que as pessoas de religiões afro geralmente usam no pescoço, ela tem origem com os escravos muçulmanos. Enfim, tem muita coisa que pode ser falada, mas principalmente numa herança de característica científica, depois de uma herança de característica linguística e depois de uma herança de característica, digamos, cultural e do nosso próprio modo de pensar, que você tem isso aí. Tem um professor muito, muito conceituado em Portugal, chamado Fabrício Boscaglia, que ele analisa, né, a história do Islã em Portugal, e ele mostra, por exemplo, a influência muçulmana num dos grandes nomes da literatura portuguesa em geral, que foi Fernando Pessoa. Ele mostra o quanto de Pessoa foi pego da cultura islâmica. Por exemplo, a temática da saudade na poesia. De onde é que ela veio? Né? Então ele faz essa conexão. Então, assim, para nós brasileiros, o que é mais interessante, o que a gente tem que pesquisar? A gente precisa entender como esse legado influencia nosso dia a dia. Porque a melhor forma de estudar história, a melhor forma da gente aprender história, é a gente olhar o panorama de uma cidade e a gente conseguir enxergar onde tem os traços de tudo. A gente olhar as frases que a gente usa no nosso dia a dia e a gente enxergar de onde vem cada uma daquelas coisas que a gente está falando. Enfim, a gente vê na nossa comida o que a gente usa durante o dia, como é que povos influenciaram aquilo ali. É assim que a gente primeiro deixa o ensino e o estudo da história mais interessante, e é assim que a gente consegue notar esse legado islâmico no nosso dia a dia, na nossa cultura. Como você falou, né? Tá no nosso cotidiano, tá na nossa linguagem, tá na nossa alimentação, né? E acho que nós falamos em outro momento, né? Em blocos anteriores, sobre a dificuldade de se debater a temática na educação, né? Então é preciso inserir para os nossos jovens, desde os algarismos arábicos, de como o nosso português também é construído a partir, né, dessa influência. E claro, uma coisa que a gente tem debatido muito aqui, que é entender como parte também da nossa história, né? E nós falamos de heranças, né? Como essas heranças dentro de um processo muito dinâmico da história, de encontros de culturas, de povos, e o Brasil representa muito bem isso, né? Cada um desses povos vão trazer elementos
diferentes, e entre eles povos muçulmanos, né? Então, acho que dentro desse processo a gente poder pontuar melhor, né? Acho que tanto sala de aula quanto na nossa produção cultural, enfim, realmente entender faz realmente muito sentido para que nós possamos nos entender melhor, né, Vitor? Então, daí porque eu acho tão interessante o trabalho que você tem realizado, né?